Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. E aí, cortina de fumaça, a galera processando, mandando prender Léo Lins, Virgínia com as bets, um monte de coisa, e ninguém falando do INSS, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os comentários e piadas do Léo Lins são sim preconceituosas. Como que a gente caminha e articula sobre essa questão? Vem comigo nessa análise, vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E vamos comentar hoje sobre a condenação de Léo Lins, uma condenação bem severa. São ali um pouquinho mais de 8 anos de detenção em regime fechado, cadeia no Léo Lins, no comediante Léo Lins, e a repercussão que tudo isso deu, partindo ali da articulação do Danilo Gentili, que também é comediante e é amigo do Léo Lins. Vamos ver como é que o Danilo articula nesse vídeo aqui, tá certo? Então vamos fazer uma análise retórica e também comentar um pouco sobre a perspectiva, as minhas opiniões sobre essa questão envolvendo o Léo Lins, tá certo? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi? Primeiro ponto interessante, pessoal, percebam a postura do Danilo, Ele está com as mãos repousadas e o tórax dele está desobstruído, o que a gente chama de posição do peito aberto, Quando eu não fico com o braço cruzado, nem com a mão aqui cobrindo a região do tórax. O que isso geralmente significa? Além de transmitir segurança, conforto, é um gesto que transmite que eu estou sendo honesto. Eu estou de peito aberto para você. Então, quando você tenta transparecer um ar de razoabilidade, eu estou sendo razoável, estou julgando a situação de peito aberto, estou aqui disposto a dar minha cara a tapa, etc. e tal. Quando você tenta transmitir um nível de autoconfiança, esse gesto, de se você estiver numa mesa, apoiar as mãos na mesa, ou enfim, não obstruir o tórax, é o gesto conhecido como gesto do peito aberto, de corações abertos. Estou de coração open heart for you, E vamos lá. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que... Aqui tem a negação de cabeça, Ao que tudo indica, a negação de cabeça do Danilo. Isso foi um crime, micronegação de cabeça. Ele não acha que foi crime coisa nenhuma. E ao que tudo indica, isso foi um crime. Isso foi um crime, Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Tá vendo que o Danilo faz um trocadilho, Eu prendo um comediante por contar piada num país onde ninguém investiga e não se fala do INSS, parece uma piada de mau gosto. Então o Danilo tem essa articulação muito boa com as palavras, Ele cria esse jogo de palavras muito bom. E vamos falar um pouco sobre isso, O INSS teve o vídeo do Nicolas Ferreira, que deu um boom de visualizações. Muitas pessoas falaram sobre isso na internet. Você não vê a grande mídia batendo nessa questão e você não tem uma atualização tão grande dos políticos e de personalidades ligadas à política como está sendo agora, que o pessoal só se fala em Léo Lins, e como foi semana passada, ou melhor dizendo, semana retrasada, que o pessoal só falava sobre Virgínia Fonseca. Então, para ser um pouco, vamos dizer assim, para ser um pouco honesto, para ser um pouco justo, me parece muito estranho que esses grandes veículos de notícia, os próprios políticos, as próprias personalidades que comentam sobre política, sobre o Brasil, não se manifestem sobre a questão do INSS, mas falem com tanta articulação e com tanta intensidade sobre o Léo Lins, sobre a Virgínia Fonseca, que podem estar fazendo mal, Aí vai da questão da piada, se você acha que foi preconceito, se você acha que não foi. Mas enfim, duvido que eles estão fazendo tão mal para o povo brasileiro quanto o rombo do INSS, Mas vamos lá, vamos voltar para a fala do Danilo. Eu quero comentar algo pontual. A justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Quando o Danilo cita o caso do INSS, ele está fazendo um argumento mais popular,
tá certo? Por quê? Essa questão do INSS, ela é um tema muito abrangente e que muitas pessoas falam bem e falam mal, concordam ou discordam. Concordam e falam que é isso mesmo, que é o rombo do INSS, que tem que se investigar, etc. E tal, ou falam que não, isso é mentira, isso é a oposição, Nicolas Ferreira e Bolsonaro que estão inventando teorias da conspiração. Então, quando o Danilo toca e ele usa o INSS como exemplo, além de trazer esse gatilho de ironia, né, não é irônico, né? Prende um comediante, mas o rombo do INSS não houve uma prisão sequer. Além dele trazer o aspecto da ironia, ele está usando, né, tá tocando num argumento que é polarizado, ou seja, é uma ideia, é um ponto, né, uma articulação para fazer com que muitas pessoas venham para o vídeo. Porque esse tema do INSS todo mundo fala. Virão pessoas para defender o Danilo, virão pessoas para simpatizar com o Danilo porque ele já abre com esse argumento de primeira, e virão pessoas para atacar o Danilo justamente por esse argumento. Então, dá para ver o interesse no Danilo em fazer com que esse vídeo viralize, né? Uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, dois argumentos que são no mínimo duvidosos, e duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita? Só um ponto, vamos voltar aqui para o duvidoso. Seria o de que a liberdade de argumentos, dois argumentos que são no mínimo duvidosos, e duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Perceba que ele faz questão de taxar, rotular. Os argumentos que estão utilizando, não, ele não fala assim, olha, os argumentos que estão falando sobre o Léo Lins são esses. Antes de apresentá-los, ele já usa um rótulo ali, vocês já estão carecas de saber aqui no canal, Estratagema 32. Quando eu rotulo, boto um rótulo naquilo que eu vou falar, na alegação, no argumento ou na própria pessoa que eu estou debatendo, e eu bato no rótulo, né? Então, antes dele apresentar, ele já mostra que é duvidoso, para que você já olhe com olhos de que, olha, esse argumento aqui provavelmente não tem muita base, é um argumento duvidoso. E, Vitor, mas é duvidoso, eu não estou dizendo que seja ou que não seja, eu estou falando qual é a estratégia retórica por trás do que ele falou. Calma, sossega. Vamos lembrar que é uma análise de retórica, tá? Vamos lá, vamos firme. Sobre o que o Danilo está falando, tem algo importante para saber se foi uma piada ou se foi uma ofensa, algo feito por ódio. Não é apenas o que a pessoa disse, mas como ela falou. Né? Se ela fez um gesto, uma expressão, aquilo faz você entender muitas vezes se a pessoa está sendo ofensiva ou se ela não está sendo ofensiva. E para você que não entende nada de gestos, sempre quis saber gesto, o autotoque, a expressão facial, eu te ensino como analisar uma pessoa do zero na nossa aula magna, ao vivo, o corpo fala, desvendando a verdade para além das palavras. Uma imersão comigo no Zoom, onde eu vou te ensinar como analisar qualquer pessoa com base em 3 princípios da linguagem corporal. Clica no link na descrição desse vídeo e já se inscreva, mas corra que as vagas estão acabando. Afinal de contas, é uma mentoria ao vivo. Inscreva-se e eu te vejo por lá. Vamos seguir para a nossa análise aqui. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Importante essa distinção que ele faz. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Mais uma vez, ele já rotulou a decisão da juíza como sendo censura, né? Já usou o estratagema 32 de novo. Agora, perceba a distinção que ele faz. Ele vai lá e fala, né? Ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Então, o que ele está dizendo aqui, essa distinção é importantíssima. Ele está dizendo o seguinte, olha, um comediante, uma pessoa que está num palco, qualquer pessoa que fala num palco, ela pode ser criticada, pode ser desacreditada, você pode discordar dela, e ela pode ser processada juridicamente, sim. O que não é correto é você aplicar censura. Então, o que ele quer dizer é o seguinte pra gente. Você pode discordar das piadas do Léo Lins, achar as piadas ruins, querer processar ele, você, né? Pessoa física. Ir lá e falar, eu me senti ofendido, eu, Vitor, me senti ofendido com o texto do Léo Lins sobre determinado tema. Quando o Estado entra para mandar prender aquele cara, aí isso é censura. Essa é a linha argumentativa que o Danilo está trazendo, tá certo? Por que ele faz essa distinção? Para evitar com que as pessoas usem contra ele a falácia do espantalho. Para que as pessoas virem e falem, lá o Danilo. Quer dizer então, Danilo, que o Léo Lins pode falar o que ele quiser, a gente tem que aceitar porque é piada?
Ele não pode ter nenhuma responsabilidade nenhuma? Não, ele pode. O Danilo acabou de ter. Pode. Você pode odiá-lo. Você pode criticá-lo. Você pode cancelá-lo. Você pode processá-lo. Mas quando o Estado entra, isso já não é mais você. Isso aí já é censura. Essa é a linha argumentativa do Danilo, ok? Ele faz a distinção para evitar que as pessoas transformem a fala dele em algo que ele não disse e assim cometam a falácia do espantalho. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam serem presos ou alvos de censura. Então, logo depois dele fazer o comentário, alvo de censura, os cantos dos lábios dele se esticam lateralmente, os olhos se arregalam mais e as narinas se dilatam. Então, depois que ele fala alvos de censura, a gente vê aqui, ó, nesse momento, uma microexpressão de medo. Eu não sei se ele fica receoso de classificar a decisão da juíza como sendo uma censura. O Danilo também é um alvo aí, muitas vezes. Piadas não fraudam o INSS. Piadas... Aí ele volta para aquele argumento mais popular, né? Um argumento que vai sempre bater, que a galera vai ter muita gente que vai ouvir isso, vai falar verdade, Danilo, né? E vai concordar com ele. Não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. Mais uma importante distinção. Do que nós estamos falando? Ah, não, é de preconceito, é de discurso de ódio. Pera. Isso foi classificado, foi rotulado o discurso de ódio em cima de um texto de humor de um comediante que faz humor, né? Então ele vai para uma definição básica. O que é o humor? Aí ele faz uma definição técnica, ele é um especialista na área, ele trabalha com isso há anos, né? Mais de uma década, obviamente, décadas na verdade. Então ele está fazendo uma distinção do que é o tema em si. Mais uma vez, ele está entrando em questões fundamentais e básicas para evitar a falácia do espantalho. Vamos seguir aqui. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? Essas pausas que o Danilo dá não são apenas para ele pensar no que ele vai falar. O agregador verbal de tempo. Quando a gente fala de persuasão e retórica, existem as chamadas lacunas de silêncio, né? Então, na minha fala, eu calculo uma lacuna ou várias lacunas de silêncio para que você preencha com a sua resposta, né, com o seu ponto. Essa é uma forma de gerar identificação, de gerar concordância. Então, em vez de eu falar para a pessoa aquilo que eu tenho que falar, eu deixo ela completar. Em vez de eu complementar para a pessoa, eu viro e falo para ela, né, deixo para ela fazer o complemento. Essa lacuna de silêncio, quando a pessoa complementa, ela... Puxa, eu e ele estamos sintonizados no mesmo argumento. Então, quando ela complementa, quando ela completa aquilo que você ia falar, ela sente que vocês estão na mesma intenção. Por isso é importante dar essas lacunas de silêncio no seu texto para que você fique, né, soe mais persuasivo. É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Quando ele cita Aristófanes, na Grécia Antiga,
ele está ali fazendo um argumento de apelo à autoridade. Ele está trazendo, né, demonstrando que ele tem autoridade no tema e falando de uma figura de autoridade, né? Não sou eu que estou dizendo, é o Aristófanes, na Grécia Antiga, um grande filósofo, um grande escritor e blá, 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 um grande dramaturgo. Então ele traz a autoridade para aquilo que ele está dizendo. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. Sim, isso é indiscutível, né? Se você acha que a realidade e a ficção são idênticas, né, são iguais, de fato, você não está muito bem orientado para viver na sociedade com as outras pessoas, né? A ficção tem os seus elementos verdadeiros, que são as emoções, as virtudes, os temas morais, os embates éticos, os dilemas, mas, via de regra, tudo ali é um mundo criado por alguém, é um mundo fictício. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Aqui ele usa um apelo emocional, então ele está trazendo a emoção para o argumento. O comediante, ele não é um cara que sai para atacar, que sai para fazer discurso de ódio, como se o Danilo estivesse dizendo, né? O comediante é um cara que sai para trazer uma válvula de escape. Ele é um cara que no fim do seu dia, você que trabalhou muito, está estressado, você pode ir lá assistir um comediante de stand-up e dar risada. Então ele traz o apelo emocional, ele traz um gatilho emocional de pertencimento. Você não quer se sentir bem? Você não quer dar uma risada no fim do dia depois de tanta desgraça, tanta coisa séria que você tem que passar? Pois muito bem, o comediante trabalha nessa área. Fazer você rir, tentar deixar você um pouco menos tenso, um pouco menos tensa. Então, mais uma vez, ele traz o argumentum ad misericordia, né? Um apelo emocional para que você se emocione e se identifique com o comediante, com a profissão de comédia, com o fazer comédia. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Isso é bem perigoso, tá, pessoal? Aqui, do meu ponto de vista pessoal, eu concordo bastante com o Danilo nesse aspecto, né? Se a gente pode discordar da pessoa, né? Mas a partir do momento que a pessoa está apenas contando uma piada, ela não está perseguindo ninguém, ela não está incitando a violência contra alguém. Uma coisa é uma piada do Léo Lins, e claro, eu não sou público-alvo. Tem piadas dele com nordestino, por exemplo. Eu não sou nordestino, então não dá para dizer que eu me sinto afetado ali. Eu não sou público-alvo e eu entendo essa questão do lugar de fala, apesar de discordar muito dela, tá? Acho que ela tem alguma validade, mas enfim. Mas se a gente começa a pegar o Léo Lins, que vai lá e faz essas piadas, ele não manda atacar um nordestino, ele não manda você ir lá e matar um nordestino, ele não manda, dando exemplo, né, da piada do nordestino, ele não manda você ir lá e parar de seguir influencers que são nordestinos ou etc e tal. A partir do momento que você tem um cara que está contando piadas e você começa a aplaudir ou no mínimo não censurar, não admoestar, né, uma ação do Estado contra essa pessoa, provavelmente você está abrindo brecha aí para que amanhã ou depois seja você. Então esse discurso do Danilo é pertinente, é um discurso muito pertinente. Eu acho válido, né, a gente abordar dessa forma, porque é importante que os políticos não tenham esse conforto, tá? Vamos lembrar, pessoal, muitos políticos que estão aí, não foi você, nem eu, que escolhemos que estivessem ali. Tudo bem, eu sei que no caso a gente está falando de uma juíza, ela em teoria, ela é apolítica, né? Ela não, mas o cargo dela, ela não infere na política brasileira. Mas a gente sabe que muitas decisões judiciais existem, né, por conta de um background político. Então, se a gente começa a aplaudir quando influencers, personalidades que polarizam o discurso político na internet comentam sobre o caso do Léo Lins a favor, né, de maneira favorável, a gente pode estar abrindo brecha para que amanhã sejamos nós ou atores, artistas que a gente gosta,
que desempenham trabalhos que nós achamos muito importantes, tá certo? Nesse aspecto eu concordo sim com o Danilo, cara. Eu acho que tá bem assertiva a comunicação dele aqui. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço... Aqui sim, foi uma pausa de ansiedade. Ó, medo. Cantos dos lábios se esticam lateralmente, os ombros ficam tensionados, a respiração se aprofunda, tanto que ele até solta o ar. Aqui sim, antes de continuar a falar, né, o que ele vai falar agora, deu pra ver que ele sentiu muito mais medo do que no resto do discurso. Agora ele vai entrar com alguma linha verbal que deixa ele desconfortável. Vamos ver qual que é. Me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. Não, ô Danilo, não fale isso não, rapaz. Pelo amor de Deus. Amanhã são o que você O meu não. diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Então, mais uma vez, a gente não pode deixar, nesse aspecto concordo com o Danilo, a gente não pode deixar o político muito confortável, que ele vá lá e faça o que ele quiser fazer e tenha plena consciência que nada vai acontecer. Como eu disse, muitos políticos não fomos nós que colocamos, eles estão lá. E eles têm interesses que divergem de nós. E para além dos interesses pessoais, das questões de visões de mundo deles, eles têm interesses financeiros. Então, a sociedade tem que mostrar que nós temos que mostrar que estamos ali de olho, né? Os caras não podem vir e fazer o que quiserem e a gente vai só aceitar. Tem uma lei que foi sancionada durante o governo Lula, né? Que é a lei antipiada. E essa lei teve participação e representação no processo de decisão da sentença do caso do Léo Lins. Então, mais uma vez, como eu falei, a juíza não é política, mas existe um background totalmente político ali que envolve esse processo, esse julgamento do Léo. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas, são idosos fraudados no INSS, são gestores públicos que roubam muito. Mais uma vez, ele traz um tema, um caso que é real e um caso que ele sabe que vai viralizar, que as pessoas vão... É um caso real que ele está dizendo, um argumento real, tá? Está acontecendo agora essa questão do INSS, mas quando ele usa ela, ele traz mais tração para o argumento dele. Muitas pessoas, na hora que ele mencionar INSS, vai ter uma galera ali, muitos e muitos, por exemplo, fãs do Nicolas Ferreira vão ouvir isso, falando, é isso mesmo, tá? Deixa eu já compartilhar, Danilão, é isso aí. Então ele traz um argumento mais popular, um apelo popular para dar mais tração para o vídeo. Mas enfim, pessoal, acho que o grosso do vídeo do Danilo Gentili é isso, né? O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu tô aqui torcendo para que o Léo a condenação à cadeia. A condenação na cadeia. Até a mão do Danilo tensiona, né? Congela no ar, os cantos dos lábios se esticam e os olhos se arregalam mais uma vez. O Danilo tá temendo aí. Provavelmente, não sei, mas acho que pelo destino do Léo, né? Se ele realmente vai ser preso, se vai ter algum ônus, porque assim, para além da sentença de regime fechado, teve um pagamento em multa, né? Dá, se eu não me engano, 2 milhões ou quase 2 milhões. Então, mesmo que ele não vá preso, ele tem uma dívida gigante para pagar aí com o governo, entendeu? Cara, é uma situação assustadora. Tenebrosa, cara. Nunca achei que a gente ia viver pra ver isso. Mas enfim, quero saber a sua opinião, quais são os seus comentários. Coloque aí no vídeo, tá certo? Você acha que é justo? Você acha que é injusto? O que você acha dessa situação do Léo Lins?
Comente aí e não deixe de se inscrever no nosso evento O Corpo Fala, para aprender a realizar análises como essa, completas, partindo do zero. Tá certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!